Jesus, eu continuo sendo Hamilton. Graças a Deus, Igreja de Jesus reunida, povo de Deus celebrando a grandeza e a santidade do Senhor, enquanto a gente cantava aqui esse louvor maravilhoso com essa banda. Louvado seja Deus por uma banda e por um ministério de música que adora a Deus e canta a palavra, né? Então é um momento doutrinário acima de tudo, né? Momento de adoração, de contemplação do Senhor, mas de reviver a palavra cantada. Então eu saúdo a todos que nos visitam pela primeira vez hoje, né? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Esta é uma igreja que se reúne de casa em casa, mas se reúne aqui também dominicalmente, através desta reunião, mas também de GRs ou grupos de relacionamento. Estão espalhados pela cidade, arredores, região metropolitana e até em outros países, né? Temos GRs aí, online, no Canadá, em Portugal, pode ser que vocês estão nos ouvindo agora, então nosso boa noite. E aí nós estamos nessa série Sementes, né? Fazendo um rebobinando agora. Nós já dissemos que a palavra de Deus, ela é inspiração, ela é verdade, ela é alimento e ela é água que purifica a nossa vida. E hoje nós vamos falar que a Bíblia é espelho. E quando eu penso no conceito, na ideia de espelho, eu me lembro da história de Branca de Neve e dos 7 anões, quando a rainha malvada disse, e era o costume dela sempre estar diante do espelho, e ela dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E todos os dias o espelho dizia: não, minha rainha, você é a mais linda de todo o império. Mas houve um momento em que o espelho disse a essa resposta da rainha malvada, ele disse: olha, rainha, você é muito linda, mas existe alguém mais linda que você, Branca de Neve. Este conto dos irmãos Grimm, né, publicado entre os anos 1817 e 1822, que traduz-se em contos de fadas para crianças e adultos, nos revelam muitas coisas acerca de nós mesmos. A rainha consultava o seu espelho perguntando quem era ela ou se ela era a mais bela do mundo. Ao que ela sempre indagava era se alguém era melhor do que ela ou mais bonita que ela. Nós lidamos com esse fenômeno da comparação, meu irmão. Você se compara com as pessoas, isso não é de Deus. Deus fez cada um de nós com nossa singularidade, então não se compare com as pessoas. Não ache que a grama do vizinho ela é mais verde do que a sua. No conto, a rainha não ficou contente com aquilo que o espelho mágico estava lhe dizendo. A inveja e o desejo de destruir a sua suposta oponente Branca de Neve era a realidade. Então, quando a gente se depara com alguém melhor, ou maior, ou mais poderoso do que a gente, a inveja e o desejo de destruir o oponente bate dentro do nosso coração. Assim, nós somos pessoas que vivem em uma sociedade narcisista, amantes de si mesmos e não dispostas a olhar no espelho da alma e perceber a realidade de quem nós somos. O espelho não é o outro. O espelho é o meu coração e hoje, para nós, o espelho é a palavra de Deus. Nesse sentido, nós vivemos num século presente, século 21, com distorções de autoimagem. Quem somos nós? Que vozes estão nos definindo? Que perfil instagramático está conduzindo a nossa maneira de ser e de viver? Através das redes sociais. E aqui nós temos o problema do culto à beleza, né? Aqui as nossas amadas irmãs que gostam no final de semana, do sábado, de passar o dia no salão, sem problemas, amém, irmãos? Pode ir, pode ficar bonita. Mas nós temos o problema do culto à beleza exacerbada e nós assistimos muitas vezes o exagero. Nós vimos na internet mulheres fazendo lipoaspiração, por exemplo, nenhum problema contra, né, em relação a isso, mas está tudo bem, está tudo ótimo, eu vou fazer algo que não é necessário, né? E acaba num procedimento cirúrgico, muitas vezes vindo a óbito. Porque, na verdade, ela não estava satisfeita consigo mesma. Não era algo
que pudesse melhorar para a glória de Deus. Era apenas uma ideia narcisista de si. Porque, na verdade, a grande questão é que as mulheres não se vestem para os homens, sabia? Amados maridos, as mulheres se vestem para as outras. Você já viu? Elas se vestem para as outras. E aí você fica pensando que o homem seria o alvo, mas na verdade não, né? Elas querem agradar ao perfil instagramático das modelos do século 21. Na era das fake news, pode ser que estejamos querendo demonstrar externamente o que nós não somos internamente. Com base na obra de Brennan Manning, o livro chamado Impostor que Vive em Mim, o pastor Daniel compôs uma música que nos ajuda a entender esse fenômeno, quando ele canta lindamente. Muitas vozes tentam me definir, querem me dizer quem eu sou. No fim, nada sei de mim. Eu tento me amoldar aos padrões, eu tento ser quem sei que não sou, impostor que vive em mim. Dentro de nós existe um impostor que quer ser construído dentro de nós, e aí a gente vive essa tensão entre o ser e não ser, entre o viver para Deus e viver uma vida narcisista. E eu pergunto para nós nesse momento, que vozes estão definindo a sua vida? O que você sabe sobre você mesmo? Quais são os seus limites e as suas potencialidades? Que padrões você está aceitando como maneira de viver? O relativismo social ou os absolutos da palavra de Deus acerca da vida, da verdade, da felicidade, do casamento e da ética? Em suma, precisamos hoje nos voltar à Bíblia como um espelho da nossa vida. É sobre isso que vamos falar. E o texto base de nossa reflexão é Tiago, capítulo 1, versos 22 e 25. Quero ler com vocês. Tiago, uma carta muito prática, o evangelho da prática para nós, diz o seguinte. Tiago, capítulo 1, verso 22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como está. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar o que essa pessoa fizer. Vamos orar? Pai de nosso Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, a Igreja de Jesus reunida, esta série Sementes, que o Senhor possa falar conosco sobre o espelho que é a Tua palavra. Quem somos diante de Deus? Quem somos diante da Tua palavra? Abre o nosso entendimento, fala o nosso coração, é o que eu oro em Cristo Jesus. Amados irmãos, essa carta de Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago, filho de Alfeu, não é o Tiago, filho de Zebedeu, é o Tiago, irmão de Jesus. Ele esteve no concílio em Jerusalém, no tratamento entre a graça e a lei, problema doutrinário que houve lá em Atos capítulo 15. Né? Mas a carta de Tiago é uma carta muito prática, o evangelho de Jesus na prática. Provavelmente Tiago recebeu isso na sua convivência com Jesus na família, né? Mas na Reforma Protestante, essa carta foi exatamente questionada. Lutero fez um questionamento sobre a demasiada força das obras na carta de Tiago em relação à graça de Deus nas cartas de Paulo, né? Essa carta Lutero chamou de a carta palha, imagina aí, né? Essa carta. Mas, na verdade, a grande questão não está na tensão entre ambas as teologias, mas a tensão na aplicação de cada uma, né? Tiago fala de uma obra de alguém que já foi salvo, diz ser salvo, mas não pratica a palavra de Deus, né? Então, as obras de Tiago são obras para salvar. Então, essa obra que a gente faz para salvar não resolve. Mas Paulo está falando de uma obra que é consequência da salvação. Então, em suma, Tiago e Paulo se resolvem da seguinte maneira: as obras não são para nos salvar. As obras são feitas porque nós já somos salvos
em Cristo Jesus. Inclusive, Paulo diz que Deus as criou para que nós andássemos nela, não é? Então, Tiago escreve essa carta expressando a sabedoria prática da vida cristã, e eu entendo aqui como um desdobramento do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 a 7, e do que provavelmente ele ouviu do Senhor Jesus em casa. Então, a Bíblia é o espelho da nossa vida. E aí eu quero trazer para vocês um resumo de hoje à noite, se você esquecer de tudo que eu falar, mas se você lembrar da essência do que eu chamo de tese, está escrito aí, eu gostaria de ler, gostaria de convidar a congregação também a ler. Diz o seguinte: a palavra de Deus, vamos juntos? A palavra de Deus é o espelho que revela quem eu fui, sou e o que posso ser em Jesus. Não posso ser mero ouvinte, mas fiel praticante do Evangelho da graça. Aqui estamos diante de uma realidade: ser mero ouvinte ou ser fiel praticante desta palavra que é espelho para nós. Hoje nós vamos nos colocar diante desse espelho. Você já foi colocado diante desse espelho, diante da adoração que é a palavra cantada. O que Deus já trabalhou no seu coração durante o louvor? O que você sentiu diante da grandeza, da beleza, da santidade de Deus? Diante dele nós somos pecadores. E a sua santidade vem sobre nós e nós nos humilhamos diante dele. Essa é a atitude que Deus quer que nós tenhamos nessa noite. Em primeiro lugar, vamos trabalhar o engano de ser apenas ouvinte da palavra de Deus, verso 22. Quando ele diz: não se enganem, ouça a palavra de Deus. Não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas, que diz a palavra, a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, mas depois vai embora. E logo esquece a sua aparência. O que Deus vai te falar hoje à noite? E o que você vai fazer a respeito? Ao pensar no espelho da palavra, eu penso, no primeiro momento, que nós temos algumas distorções de autoimagem. E o que é autoimagem? É como eu me vejo. Como é que você se vê? Você gosta de você? Né? Tem pessoa que olha no espelho e não gosta de si. Eu, quando eu olho no espelho, eu gosto muito de mim. Né? Eu me acho bonito. Você não se acha bonito, não? Eu me acho. Antigamente eu tinha problemas, e aqui a gente vai falar da primeira distorção de autoimagem, que é a autocomiseração. Ninguém me ama, eu não sou ninguém, ó vida, ó céus, ó azar. Você é assim? Ai, pastor, detesto meu cabelo. Nem cabelo tem, né? Pastor, eu não gosto do meu olho. Eu não gosto dos meus ouvidos, é muito grande. Aí eu fico diante desses perfis, né, de autoimagem que a gente assiste na televisão. O modelo das meninas é a Barbie, gente. Misericórdia. O povo brasileiro é um povo misto, né? Temos descendência africana, europeia, na nossa veia, indígena. Como pode um modelo de Barbie americano definir o perfil de cada mulher? Mas o fato é que nós construímos ao longo do tempo. Se você teve um pai déspota, por exemplo, ou uma mãe tirana, você foi se amufinando, igual diz o cearense, né? Você foi se diminuindo, e aí você tem esse perfil de autocomiseração. Na sua vida dá tudo errado, você acha. Alguém te chama para fazer alguma coisa, você não quer, você diz que não sabe. O líder do GR diz assim: rapaz, você pode trazer a reflexão na próxima reunião? Aí você diz: não, não consigo, não posso, não sei. Você não está só, porque na Bíblia alguns personagens também tinham baixa autoestima. Olha Moisés. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Olha aí, quem sou eu? Elias já chega ao Senhor, ao desespero de Elias. Acaba agora com a minha vida. Olha aí, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Olha aí, gente. Ele acabou de vencer os 450 profetas de Baal e recebeu uma mensagem
não é de Jezabel dizendo, vou te matar. Ele abriu para uma mulher, meu povo. Ele venceu os 450 profetas de Baal em nome do Senhor e abriu, ficou com medo de uma palavra de uma mulher. Muitas vezes nós somos assim. O Senhor Deus poderoso diz que nós somos filho amado, filho querido, filho que foi pensado na eternidade. E uma pessoa diz uma palavra para nós, a gente desmonta. Em nome de Jesus, não. Não dê ouvidos àquilo que as pessoas dizem que você é, mas abra o seu ouvido para ouvir aquilo que a palavra está dizendo para você. Você é filho amado, em quem Jesus se compraz. Aleluia! Todos os dias eu lembro o nosso pastor Armando dizendo, abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Ouve que você é filho querido, ouve que você é filho amado. Olha Gideão. Gideão respondeu ao desafio de Deus para vencer os midianitas. Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Olha aí, eu sou menos, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir. Meu irmão, para com isso, em nome de Jesus, essa noite. Vamos vencer a baixa autoestima no poder do amor de Jesus. Deus é poderoso para fazer isso. Possivelmente ao longo da sua história, você ouviu das pessoas, talvez do seu pai, da sua mãe. Você não vai ser ninguém, você não presta, você não vai conseguir. O seu espelho era seu pai, o seu espelho era sua mãe. E os papais são espelhos realmente. E vai aqui uma exortação pastoral aos papais e mamães que tratam mal os seus filhos. Sabia disso? Você está construindo alguém que vai ter baixa autoestima? Menino, cão dos infernos. Olha aí. Eu ouvia da minha mãe isso. Que diabo, meu filho. Eu ouvia isso da minha mãe. Você não vai ser ninguém, você não presta. Ah, tinha que ser você mesmo, né? Tinha que ser o Chaves. Não é não? A gente começa a ser rotulado em casa, então papai e mamãe, não faça isso com seus filhos. Ainda que venha na sua boca, bota a mão na sua boca e fala palavras de bênção. Meu filho, você é amado do pai. Minha filha, você é amado da mãe. Você vai ser alguém na vida. Você vai ser precioso nas mãos de Deus. Louvado seja Deus, isso constrange o coração de Deus, quando nós pais somos representantes de Deus e nós tratamos os nossos filhos com grosseria, meus irmãos. Nós tratamos as pessoas com grosseria. Para com isso. Você está construindo um ser humano débil emocionalmente. Quando ele ouvir um não do chefe, quando ele ouvir um não do patrão, ele desmorona, porque ele não tem consciência do amor incondicional. Isso vem da sua casa, vem do seu pai, vem da sua mãe. E ainda Saul, veja, eu sou da tribo de Benjamim, olha aí, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então, porque o Senhor está falando comigo desse jeito? Tudo é assim, porque aquele que tem baixa autoestima, ele faz exatamente isso. Ele minimiza o positivo e maximiza o negativo. O que é isso? Por exemplo, de 10 coisas, você fez 9 certas e você errou uma. Aquele que tem baixa autoestima, ele valoriza mais aquela coisa que foi errada do que as 9 que foram certas. E aí vai outro alerta aos pais. Quando o seu filho fizer algumas coisas que você deu de tarefa, de 5 coisas ele fez 3, errou 2. Celebra com ele as 3 que foram feitas. E ajuda ele a refletir as 2 que ele não conseguiu. Amém, irmãos? Assim você vai construir um ser humano forte. Você vai construir uma autoestima em Cristo Jesus poderosa. Mas de um outro lado, a outra distorção de autoimagem é o orgulho. Porque a autocomiseração nos coloca para baixo. Mas o orgulho é aquele que diz assim, ó, eu sou mais eu. Ninguém me supera. Eu sou o cara. Ninguém pode me vencer. Né? E aí também tivemos personagens bíblicos com essa cultura. Possivelmente, se você é assim, você vai se identificar. Porque aqui, o da autocomiseração, ele se acha ninguém. Mas agora o orgulhoso se acha o máximo.
a última Coca-Cola. Não, Coca-Cola não, né? A última fruta do deserto, pastor, melhor, né? A última macaxeira do deserto, melhor, né? Último inhame do deserto. Mas veja, Lúcifer, olha em Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Vê se esse perfil é o seu. E aí Deus está falando sobre o rei de Tiro, mas o texto extrapola para falar da realidade de Lúcifer. Antigamente você pensava assim: subirei ao céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá, longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como Deus Altíssimo. Olha aí. Talvez nós sejamos assim, enquanto líderes de IGR, talvez prepotência, arrogância, enquanto pais também. Mas o Senhor está nos dizendo que esse perfil, a Bíblia fala que a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a queda. Em nome de Jesus, atento a esse perfil orgulhoso. Nabucodonosor, segundo exemplo, 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço de seu palácio, na cidade de Babilônia, e disse, aí é a profecia de Daniel sobre a queda da Babilônia. Olha só, Nabucodonosor, aquele grande rei que reconfigurou o império babilônico, né? Construiu jardins suspensos para sua esposa, olha aí, Semíramis. Ele era um grande rei, né? Mas veja o que aconteceu com ele, em um momento da sua vida. Como é grande a cidade da Babilônia, como o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza, a minha glória. Quando nós entramos nessa perspectiva do eu, de que eu sou capaz, eu faço, eu consigo, mas na minha própria força vem a destruição. Infelizmente, Nabucodonosor começou a comer capim igual um animal. E Deus fez isso para humilhar ele. E Deus pode fazer isso conosco, Ele pode nos levar a um momento de humilhação para dizer que na nossa vida quem faz não somos nós, mas é Ele, irmãos. É o poder dEle na nossa vida. Não é você, não é sua capacidade, não é a sua inteligência, não são os seus diplomas. É o Senhor, inclusive foi o próprio Deus quem lhe concedeu graça para você conseguir a sua posição social, o seu emprego, os seus títulos. Então tudo vem dele, passa por ele e deve ser retornado a ele, então. Agora, no segundo momento, a Bíblia é o nosso espelho revelador de quem sou eu. Diante desse perfil de autocomiseração ou de orgulho, nós somos expostos à palavra. E Tiago fala de um movimento aí da palavra enquanto espelho. Veja só, essa ilustração aí. Está escrito textualmente isso, dos versos 22 a 24. Diante do espelho da palavra, veja só, eu posso olhar, eu posso ver, porque olhar é genérico, né? Estou olhando vocês aqui, mas ver é um foco específico. Então, pode ser que a palavra de Deus está sendo pregada hoje, você está olhando, pode ser que seja comigo. No momento eu tenho um insight, eu vou aprofundar o olhar através de ver, e aí aprofundo mais ainda dando uma boa olhada, mas o que eu faço? Eu vou embora, esqueço da minha aparência. Materialmente seria assim, você acorda de manhã, né? Eu não tenho problema com pentear meu cabelo, né? As irmãs aí devem ter, né? Imagina aí, você é irmã amada em Cristo, você acordou de manhã, possivelmente seu cabelo não está assim, na chapinha que você fez, né? Não está. Mas aí você olhou assim, preciso pentear meu cabelo para ir trabalhar. Aí você olha, é verdade, precisa escovar o dente, arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem básica, mas você olha a realidade que você está vendo, dá uma boa olhada, é mesmo, né? Mas você dá as costas, sai e vai para o seu dia. Essa é a ilustração de olhar a palavra de Deus, ver quem nós somos, esquecer do que ela diz e não considerar. Da mesma forma que Jesus ilustra isso em Mateus capítulo 5, versos 24 a 25. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes,
e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as tempestades, as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e caiu e ficou totalmente destruída. Aquele que ouve a palavra diante do espelho e contempla quem ele é, dá meia volta e não pratica, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. Vai vir as tempestades, meu irmão, na sua vida. Vai vir a luta, vai vir a dificuldade, vai vir a doença. Se você não construiu a sua vida sobre a rocha, se você não atentou àquilo que a palavra de Deus está precisando, está mostrando para você que você tem que mudar, infelizmente na caminhada você vai cair. Mas Deus está nos desafiando hoje a ser aquele homem, aquela mulher que olha para o espelho e vê. Deus está me dizendo na palavra que eu sou orgulhoso. Deus está me dizendo na palavra que eu tenho autocomiseração, que eu sou impaciente, que eu não consigo perdoar. Aí eu vou entrar num processo de restauração, na medida em que eu coloco a palavra de Deus em prática. Nem a autocomiseração ou orgulho que nos faz ouvintes da palavra. Necessitamos sermos fiéis praticantes dos ensinamentos do Senhor. Ao olhar ao espelho da palavra, não podemos esquecer do que ela nos diz na direção da mudança. Lembra? Salmista, Salmo 119, 11, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Dessa forma, o pastor Daniel ainda nos ajuda na sua música, Identidade. Eu percebo em mim desejos que aqui jamais saciarei. Só posso concluir que sou de outro lugar. E ao olhar Jesus naquela cruz, entendo quem eu sou em Deus e o que Ele diz de mim. Amém, irmãos? O que Deus está te dizendo sobre a sua autoimagem, sobre a palavra enquanto espelho, e o que você vai fazer a respeito nessa noite. Em síntese, nesse primeiro momento, à luz do espelho da palavra, como eu estou me vendo hoje? Como é que você está se vendo na medida que você vai ouvindo a palavra de Deus hoje? O que a luz da santidade de Jesus está tornando claro em sua mente e coração agora? O que você tem feito aí de errado na sua vida, na sua família, no seu casamento, na profissão, nos seus projetos? Como é que está a sua vida? Ah, pastor, está difícil, eu não consigo largar um pecado de estimação, eu gosto muito. Esses pecados de estimação estão acompanhando, escravizando a sua vida. Hoje à noite é momento de, diante da exposição da palavra enquanto espelho, diante da santidade de Jesus, abrir o jogo. A luz de Jesus traz claridade sobre a sua vida. Na presença dele, a luz que traz à tona o pecado. Então é melhor você abrir o jogo. Fala com Deus. Procura hoje à noite ajuda. Celebrando restauração amanhã é para você, é para mim, é para nós que nos contemplamos diante desse espelho. E a luz de Jesus ilumina as áreas de escuridão da nossa vida. Qual é a área de escuridão da sua vida? A área financeira, é o dinheiro? Você está passando cheque sem fundo? Pastor, pode não. Né? Você está dando meia nota na sua empresa? O marido, a mulher não tem liberdade para falar da vida. A mulher está dizendo meias verdades das contas. Minha mulher, como é que foi essa semana aí? Como é que foram nossos gastos? Não, foi besteira. Mas foi besteira mesmo? O que foi? Não, o galego passou aqui. Eu comprei só umas 30 panelas, uns 50 balde. Mas por que você não me falou nada? Não, mas é besteira, a gente resolve isso aí. Aí a confusão está instalada, né, irmãos? Transparência diante de Jesus. Somos expostos ao espelho da palavra. Não nos enganemos, que aquele que ouve e não pratica é nécio e não vai conseguir vencer as lutas. Em segundo lugar, o Evangelho de Jesus e a prática da palavra de Deus. Vamos lá.
O Evangelho como lei perfeita de Deus. Veja, o Salmo 19 é muito lindo, né? Porque o Salmo 19 fala da lei da natureza e fala da lei de Moisés. Ele diz assim que os céus revelam a glória de Deus e anunciam o seu firmamento. Um dia após o outro, sem linguagem e sem fala. Deus nos fala através da sua natureza. Ele fala também através da palavra, né? A lei perfeita de Deus que refrigera a alma. A palavra de Deus refrigera a minha alma, refrigera a sua alma. Você leu a Bíblia hoje? Amém, irmãos? Quem leu a Bíblia hoje? Glória a Deus. Se você não leu, está em tempo ainda, né? O dia não acabou, né? Mas a lei de Deus perfeita refrigera a alma. E lá no finalzinho do Salmo 19, verso 14, ele diz: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Porque diante da revelação da natureza e da palavra de Deus, não há outra coisa a fazer a não ser reconhecer essa santidade e pedir misericórdia e pedir que Ele nos ajude a pensar e fazer o que Ele quer. Mas veja, Tiago fala da lei perfeita, né? É porque no Velho Testamento nós tínhamos a lei de Moisés. E qual era a função da lei de Moisés no Velho Testamento? Vamos a ela. Função número 1, mostrar que eu sou pecador. Olha Hebreus 10:1. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Imagine Deus ensinando o povo de Israel enquanto criança. Para uma criança não dá para a gente falar da teoria da relatividade. Mas dá para falar, por exemplo, que é legal, assim, o tempo passa mais rápido brincando do que às vezes na escola, né? Estamos falando de teoria da relatividade para criança. Então Deus pedagogicamente utiliza a concretude de eventos, de pessoas, de sinais, de símbolos, para falar ao povo de Israel através da lei. Romanos capítulo 7, verso 7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei quem me fez saber o que é pecado. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. A lei de Moisés serve para estabelecer um padrão que é inatingível, é inalcançável por mim e por você. Amém? Então, a lei de Moisés nos leva ao suspiro de Paulo. Quando ele termina o capítulo 7, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aqui é uma tradição romana em que o prisioneiro era morto junto com um cadáver. Ele era aprisionado por algemas nas pernas com o cadáver. Na medida que o cadáver ia se tornando apodrecido, a podridão do cadáver atingia o prisioneiro. Por isso que ele diz, não, me livra do corpo da morte. E é assim também, nós somos assim também. Que o Senhor nos livre daquilo que é a nossa natureza pecaminosa, um dia de cada vez. Mas a lei ainda tinha uma segunda função, veja. A segunda função é apontar para Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim os que creem é os que são aceitos por Deus. Não é o mérito seu, não é o meu mérito, mas é os méritos de Cristo. Imagine que nós éramos prisioneiros e Jesus disse: manda libertar. Abre a cadeia, liberta esse, porque eu paguei a fiança, eu paguei o preço, ele está livre. Romanos 10, 4. Mateus capítulo 5, verso 17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Em Cristo nós somos livres em Deus. A palavra de Deus, enquanto espelho, está diante de nós. E nós podemos nos dizer hoje: eu sou livre em Cristo, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Os méritos de Cristo estão sobre a minha vida. Não apenas Ele perdoou os meus pecados, não apenas o débito foi pago, mas foi imputado crédito na minha vida pela justiça de Cristo.
eu posso dizer não ao pecado hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. E agora falando sobre essa liberdade em Cristo, olha que coisa linda, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A liberdade em Cristo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Você é uma nova criatura. Melhor dizendo, nós somos uma nova criação. Deus está construindo uma nova humanidade através de nós, com princípios e valores, né? Paulo fala isso, em toda justiça e santidade, Ele nos fez novas criaturas. Gálatas 5:1, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Deus quer que nós vivamos como pessoas livres na medida em que nós praticamos a sua palavra. E assim, a prática da palavra de Deus no cotidiano, um estilo de vida a ser seguido. Olha o Salmo 19:14 que eu citei. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Nesse sentido, diante dele, erros do passado ou do presente são passíveis de mudança ou de aceitação. Na oração da serenidade nós lemos: Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para discernir uma das outras. A vida serena e tranquila, então, nesta vida, passa pela aceitação ou pela coragem. Deus está te desafiando hoje. Tem coisa na sua vida que é só para aceitar, não tem mais o que fazer. Você teve um filho na adolescência, casou de novo, você vai ter que cuidar desse filho até o fim. Não tem ex-pai, né? Não tem ex-pai. Então, as coisas que a gente traz do passado, Jesus está dizendo, aprenda a aceitar na sua vida. O fardo de Jesus é leve, meu irmão. Troca o seu fardo hoje pelo fardo de Jesus. Então, aceitação para aquilo que não pode ser mudado, mas coragem para mudar o que for possível. Aceitação do imutável, sim, coragem diante do possível. E nós cantamos hoje aqui lindamente, que nós bendiremos o Senhor e nós nos alegraremos nele, mesmo que as situações difíceis possam estar. A banda pode subir já. O Senhor nos convida a aprender a superar esses problemas, meus irmãos, diante não do espelho da minha vida, nem da vida do outro, mas do espelho da palavra de Deus. E Tiago diz, então, que há uma bênção divina para aquele que pratica a palavra de Deus. E aí nós temos o Salmo: felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus. Salmo número 1. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e que obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos seus caminhos. Amém, irmãos? O espelho da palavra. Espelho que não parte de nós, mas da palavra. O João Alexandre canta lindamente a música Olhos no Espelho. E o que ele diz? Sobre um homem que está diante do espelho da palavra. Ele diz: viu, desacreditado no mundo queimado, por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando sua falta de fé. E ele fala conosco: sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver. Se você hoje à noite precisa de reconciliação com Jesus, você está diante do espelho da palavra de Deus. Deus tem vida plena, Deus tem segunda chance, Deus tem novo tempo. Tempo de ver no amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Deus vai transformar a tristeza em alegria, a perda em ganho na sua vida. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Deus está nos chamando.
O Evangelho de Jesus nos ajuda a cumprir a palavra de Deus, não por força própria, mas pelo poder da graça e do Espírito que habita em nós. Viver os princípios da Bíblia não é um mero fazer religioso, mas um estilo de vida para a glória de Deus. Deus estabeleceu para nós o manual da vida, sua palavra, nosso espelho. Em considerações finais, a Bíblia é o espelho da minha vida, da sua vida. A palavra de Deus é o espelho que revela quem eu fui, sou e o que posso ser em Jesus. Não posso ser mero ouvinte, mas fiel praticante do Evangelho da graça. Ao final, gostaria de um momento de reflexão, enquanto a banda se prepara para a gente cantar a música do pastor Daniel, para que a gente reflita quem somos em Deus. Esse espelho maravilhoso da palavra. Gostaria de fazer 2 grandes desafios. O primeiro desafio é para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você é esse homem que o João Alexandre cantou. Você viveu a vida desacreditado, longe do Pai, fazendo um bocado de coisa, mas hoje Ele está te chamando e você quer entregar a sua vida e viver a festa da família, a festa do Pai. Se tiver alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nesta noite e viver na presença dEle, para a glória dEle, levante sua mão onde você está. Nós queremos orar por você e a família de Deus vai te abraçar em Cristo Jesus. Há alguém hoje à noite que gostaria de entregar a sua vida a Ele? Retornar à casa do Pai? Glória a Deus. Eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo você. Esse é o primeiro desafio. Vou pedir que alguns dos azulzinhos possam nos ajudar aí a trazer essas pessoas para a gente orar e cantar aqui. Esse é o primeiro desafio para você que não tem Jesus. Mas você, meu irmão, que tem Cristo Jesus, mas está vivendo uma vida desregrada. E Deus está te chamando para voltar para casa. Sabe aquela alegria que você não sente mais? Aquela palavra que não toca mais o seu coração. Você precisa de renovação espiritual. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Nós queremos orar por você, para um novo tempo na sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode ficar de pé. Assuma esse compromisso diante de Deus. Louvado seja. Se alguém mais decidir entregar sua vida a Jesus, pode vir aqui à frente. Nós vamos cantar e depois finalizar em nome de Jesus.